André, conta para nós em que estágio está isso. É que tá, Porque né? dos 1.500, nenhum apartamento foi entregue até hoje. Bom, então vamos lá, Zaidan. Primeiro, agradecer a oportunidade, porque nesse momento, né, a gente recebe muita informação, a gente sabe que é uma época delicada por questões políticas, né? Então é um assunto recorrente e também porque a gente sabe que é uma necessidade das pessoas, né? A gente que está lá à frente da Secretaria de Habitação, né, da Diretoria de Habitação, então a gente conhece a demanda das famílias, conhece as famílias, então a gente realmente sabe que é uma necessidade e por isso, inclusive, que tem todo esse envolvimento da Prefeitura, com o prefeito, o secretário Rachid, todos para que a coisa aconteça. E também, Zaidan, sempre lembrar, né, são 1.500 nomes, não é uma coisa assim, não é um empreendimento pequeno, né, então é um dos maiores empreendimentos hoje do estado de São Paulo. E eu acho que a outra coisa que é importante lembrar é da questão do tempo que isso levou, né, desde o primeiro cadastro até hoje. Então, muitas mudanças aconteceram com as famílias. Mais de 10 anos, hein? E as famílias foram mudando, falece outra casa descasa, então tudo isso também contribuiu para que esse cadastro agora nessa reta final precisasse ser ajustado. Mas enfim, hoje a gente trabalha com essas duas frentes, né? Uma é o cartório, ele precisa abrir as matrículas individualizadas para cada apartamento. É como se fosse uma certidão de nascimento para cada um dos apartamentos. O cartório já fez a primeira análise, então esse material, né, tudo isso já foi corrigido e já foi protocolado novamente no cartório. Então hoje a gente aguarda a reanálise, digamos assim, dos documentos do cartório. Apesar de toda a fama do cartório, assim, a gente, da outra vez foi muito rápido, assim, o cartório fez a análise muito rápido e a gente espera também que seja feita da mesma forma para que pelo menos essa demanda que é abrir as matrículas seja resolvida. Então a gente espera que isso aconteça em breve. E também, assim, você falou da questão das entregas, né? As entregas vão ter que ser por condomínio, né? Enquanto cada condomínio não tiver com os 300 nomes fechados, realmente não pode ser feita a entrega, não pode ser feita a entrega parcial. Mas é esse o problema, né? Porque você tem lá 5 condomínios, cada um com 300. Sim. Tá? E aí, você tem um condomínio que os documentos têm 270 ok, e tem 30 que enrola. Você não pode entregar, tem que entregar com os 300. Tem outro condomínio que tem 250 documentos ok, e o resto tudo enrolado. Não dá para pegar 30 daquele e pôr aqui para completar 300 daqui e entregar um condomínio? Nós fizemos muitas reuniões com a Caixa, com as entidades, com o síndico, né, todos os envolvidos, né? E a gente coloca todas as possibilidades justamente para que avance. O problema, nesse caso, você teria que desconectar a pessoa de um condomínio e conectá-la em outro. Nesse momento que você desconecta ela de um condomínio, você corre o risco você não conseguir reconectar ela no outro. Não é o nome, cadastro, tudo, pegou não. Daqui, aqui, puf, aperta, Ctrl+C, Ctrl+V. Não, hoje todos esses nomes são inseridos no sistema da Caixa. Sim. Então, para eu tirar ela, eu preciso desconectar ela de um condomínio, da Caixa, preciso tirar ela do condomínio e lá inserir novamente. Isso é fácil de fazer, como você falou. No computador é fácil. O risco é você tirar ela desconectar ela no condomínio e depois, mas por algum motivo... com a Caixa? A Caixa faz análise. A Caixa é um banco, né? A Caixa faz análise de banco, né? Porque ela analisou que do condomínio A tinha 270 ok. Analisou que do condomínio B tinha 250 ok. Pô, tá precisando 30 para o condomínio A. Caixa, vê 30 nomes aí do condomínio B, tem 250 ok, desconecta daí, conecta aqui e eu vou entregar um condomínio. Não, a gente chegou a colocar isso para a Caixa, mas a resposta que a gente teve é justamente essa, assim, evitar, se não fazer isso, né, para que você desconecte a pessoa de um condomínio e coloque no outro. Isso não, a Caixa não... Não faz. Não é que nem faz, é um risco, né, realmente é o risco de você fazer isso e depois a pessoa, você não conseguir colocar ela no outro condomínio. Então esse é o grande risco. Mas está tudo dentro ali, é um projeto só, sabe, o Minha Casa Minha Vida antigo hoje, Casa Verde, é um projeto só. Assim. Sabe que é 1.500 unidades habitacionais. Mas cada condomínio é tratado independente, né? Bem independente. Mas é um projeto só. O conjunto sim, né? Sim. É esse o problema, porque se isso não acontecer, André, vai passar o ano que vem, a gente vai estar discutindo ainda que não entregou um condomínio. Logicamente, a gente trabalha para que isso não aconteça, né? A gente quer que o condomínio seja entregue o quanto antes. Inclusive, o Flamboyant e o Resedar são os dois que estão assim, bem adiantados. Acredito que a gente conseguiu, né, quando eu falo a gente, junto com as entidades.
mas já fechou os 300 nomes e está na fase da Caixa reanalisar já os 300 nomes. O que acontece é que quando a Caixa é um banco, ela faz uma análise criteriosa, toda vez que a gente quer encaminhar os documentos para a Caixa, aparece alguma situação que ela tem que fazer uma correção, às vezes acontece uma situação de exclusão, quando a renda é incompatível, e você precisa inserir um novo nome que é reanalisado. Então hoje está nessa fase, mas tem 2 condomínios, né, esses 2 que eu te falei, eles estão bem adiantados, a gente espera que muito em breve a Caixa deu o ok que fechou os 300 nomes, né? Porque o sistema da Caixa, né, segundo o que os responsáveis nos informaram, ele só consegue abrir, assim, iniciar o condomínio, a assinatura dos contratos, quando você tem os 300 nomes fechados. Se você tiver 299, você não pode iniciar o processo. É esse o problema. Amanda. Não tem aí. alternativa. Depois do programa eu vou falar com o superintendente da região sudeste da Caixa Econômica. A gente tem o Leonardo, né, que é o gerente que nos atende. Se você quiser também, ele é o que está mais à frente do processo e também está... Vamos começar pelo Leonardo, porque da outra vez nós tentamos um contato aqui, não deu certo. Aí quando nós falamos aqui, aí já ligou a superintendência do Sudeste. Quer dizer, não vimos boa vontade aqui para fazer as coisas, para nos atender, para atender a imprensa. Não, com a gente está tendo um relacionamento bem estreito com a Caixa e semanalmente, a gente antes estava fazendo reuniões semanais, mas pelo menos a gente se fala assim, quase dia sim, dia não, toda vez que tem alguma atualização, né? Então a gente tem falado bem, a Caixa tem sido bastante parceira, assim, eu particularmente não tenho o que reclamar. O problema, né, eu sei que por parte da Prefeitura a gente sabe que todos os esforços foram e estão sendo envidados para entregar isso. Que é um desgaste para o prefeito. Sim, isso. para todos nós. Não né? tem nada a ver com isso. O prefeito não tem nada a ver com isso, porque a parte da prefeitura já foi toda feita, entregue, ok, está aqui, pavimentação, eletrificação, hidráulica, lixeira, ponto de ônibus, tudo já está tudo pronto. Iluminado. Mas aí não entrega. Então, Zaidan, a obra, na verdade, ela acabou acontecendo antes, na verdade, né? Então, a obra foi concluída, toda a parte da prefeitura, e a obra também, a construtora foi muito eficiente, ela conseguiu concluir a obra antes. A gente também questionou isso, assim, muito, né, nas nossas reuniões, por que essa questão da documentação poderia ter sido visto antes, mas é um procedimento que acontece também, né, de você deixar, principalmente a questão da documentação, realmente para a reta final. Porque como as famílias vão mudando, vai tendo essa questão de casamento, casa, descasa, então isso é um procedimento que não é errado. Assim. Algumas coisas, obviamente, que poderia ter sido começando um pouquinho antes, mas essa reta final que é onde faz a conferência principal de documentos. E cada vez que você confere o documento e encaminha para a Caixa, ela volta com alguma pendência. Às vezes tem isso também, né? Alguma família que já entregou o documento, a entidade está solicitando para que a família volte lá a entregar novamente. Por quê? Esse documento foi para a Caixa analisou e por algum motivo precisa fazer algum ajuste, alguma correção, ou está faltando alguma coisa, então a pessoa precisa novamente apresentar esse documento. E quando ela apresenta, esse documento volta para a Caixa e a Caixa reanalisa, né? Então por isso que às vezes parece que não está andando, foi e voltou, mas é o procedimento da Caixa. A Caixa, ela é um banco, né? Então ela faz as análises criteriosas de banco. Então a fase principal hoje realmente é a questão de fechar os documentos, né? Então, cada vez que a entidade solicita que as pessoas mandem um documento ou levem novamente, é por conta disso. Foi montado o dossiê, que eles chamam, e a Caixa, por algum motivo, depois da análise, solicita alguma correção ou alguma complementação, digamos assim, né? Mas é natural, assim. E a gente também, né, Zaidan, você comenta muito dessa ansiedade, né? Tanto dos moradores, né, eu repito, né? A gente está lá na prefeitura, né, temos uma equipe técnica, né, nós somos formados por arquitetos, então a gente mais do que ninguém, o nosso objetivo até da profissão é ver as pessoas morando, né? Então não tenha dúvida que a gente está se esforçando para que isso aconteça o quanto antes. A gente conhece a situação de muitas famílias, né? Então é a intenção da prefeitura e das entidades, né? Por mais que as entidades também estão sofrendo bastante pressão, porque os moradores, eles são o contato direto com os moradores, né? Principalmente o pessoal da parte social. O Davi Aguiar mandou: na hora de construir e sortear, todo mundo é pai. Na hora de entregar, a culpa é da Caixa. É uma crítica aqui do nosso internauta. Fernandes, pode responder. Na verdade, eu acho que assim, não é culpa, né? Acho que não é, a gente não está tratando aqui de culpa, né? É uma questão que cada ente, ela tem a sua responsabilidade e uma ação para fazer. Hoje, a ação depende
que as entidades terminem de encaminhar, as pessoas terminem de encaminhar os documentos para a entidade e a entidade faça a análise, né? É porque a Caixa que financia todo o empreendimento. Então, as pessoas que vão ser beneficiadas, elas vão fazer um contrato com a Caixa. A Caixa é um banco, né? Não sei se alguém aqui já precisou pegar algum empréstimo, alguma coisa junto à Caixa, ou qualquer banco. O banco tem que fazer as análises técnicas deles, né? É normal.